Você decide passar a lua de mel com sua esposa se aventurando num safari, mas nem os seus piores pesadelos conseguiriam descrever esse lugar. Criaturas estranhas que tentam te devorar estão por todas as partes, parasitas esguios e cheios de patas tentam entrar em seus orifícios e até a paisagem em si quer te engolir. E o pior, você não tem pra onde correr. Nessa história, acompanhamos um casal recém-casado que saiu da cidade ao lado de um guia para um safari num lugar sem nome, mas conhecido por ser extremamente perigoso para qualquer ser humano. O homem abateu uma das criaturas bizarras que faziam parte desse lugar, em sua maioria cheio de vida nada acolhedora, e pediu que o guia tirasse uma foto dele ao lado de sua esposa para deixar registrado o animal exótico que ele tinha acabado de matar e que faria parte da decoração de seu apartamento como uma espécie de troféu de viagem. Como havia matado uma fêmea que estava com seus filhotes, o guia achou melhor também eliminar toda a cria porque, ironicamente, essa era a coisa mais misericordiosa que eles podiam fazer, como se esse ato por si falasse o quanto eles eram humanos. Mas após uma chuva de balas, a mulher notou que um dos filhotes tinha sobrevivido e, com pena, decidiu cuidar dele. Nesse momento, por muito pouco, o marido dela não foi devorado pela criatura que ele pensava que havia matado. Mas o guia, sempre atento porque tinha sido pago para isso, terminou o serviço com um tiro certeiro. Eles voltaram para o acampamento para comerem um pouco e no trajeto vemos o quanto não é somente eles que estão curiosos para analisarem tudo o que se passa nos arredores, mas as criaturas também fazem isso e deixam claro que nesse lugar todo mundo está sendo vigiado o tempo inteiro. Uma das coisas mais fascinantes e até inquietantes dessa HQ é o quanto o cenário é consciente por ser capaz de interagir com seus visitantes. Os personagens até têm ideia de que estão sendo observados, mas eles não fazem ideia de onde estão seus observadores porque eles podem estar em qualquer lugar. E um detalhe legal que reforça isso é que hora ou outra temos painéis inteiros que parecem ser aleatórios demais, mas que têm essa intenção de mostrar a vida ao lado se manifestando. Em uma das páginas vemos uma espécie de flor desabrochar e de dentro dela sai uma criatura humanoide que na página seguinte se junta a outros como ela somente para espiar o casal. Os galhos, os tentáculos, a grama, as criaturas e até as rochas. Tudo é desenhado de um jeito que nos faz pensar que eles não estão andando na mata afastando as folhas, e sim no meio de criaturas. O uso do verde de seus tons é o maior destaque, e inclusive achamos que essa cor tem um propósito que faz ligação direta a tudo o que estava acontecendo, porque essa, na verdade, é a visão de alguma criatura que estava os observando o tempo inteiro. Talvez seja a natureza em si, sem necessariamente ser um único indivíduo. O casal, em maior segurança, se é que podemos dizer isso, descansou e acordou na manhã seguinte prontos para mais uma expedição, principalmente a mulher que expressou sobre o quanto ela estava precisando relaxar daquela forma. Ela focou no simples, mas seu marido se atentou às acomodações luxuosas para aquele lugar, que era um vestígio do que mais lhe agradava na cidade. De repente, o marido disse que estava sentindo algo cheio de tentáculos se mexer debaixo dos lençóis, mas a mulher o acalmou e mostrou que era apenas o filhote do bicho que ele havia matado. E para sua surpresa e desagrado, ela lhe disse que eles o criariam como pet e que seu nome era Winston, o mesmo nome do pai dele e o mesmo nome que ele tinha lhe dito que gostaria que fosse dado para o primeiro filho que eles tivessem. O guia havia preparado comidas requintadas que não condiziam com aquele safari e a mulher até chegou a comentar que estava pensando que ela comeria alguma comida local. E o interessante é que ela não falou isso como se estivesse vendo aquele lugar sob uma ótica que considera o outro como exótico, mas sim porque ela estava realmente querendo aproveitar tudo ao máximo com muito respeito, o que era bem diferente de seu marido. A HQ então começa a nos apresentar detalhes mais inquietantes sobre o porquê das coisas. Quando você pensa que o superficial não tem margem para o bizarro, é aí que você se engana. O guia só sabia fazer comidas tão boas devido ao seu paladar que havia se intensificado depois que um parasita entrou em sua boca enquanto ele estava dormindo. Ele comentou sem espanto algum que o parasita tinha se alojado na base de sua garganta e que após ele ter devorado a sua língua, ele a substituiu e passou a existir como seu órgão numa relação simbiótica onde os dois saíam ganhando porque ele também comia pedaços de qualquer coisa que ele colocasse na boca. O mais angustiante é que, além dessa descrição, temos um corpo humano mostrado por dentro sendo infestado por essas criaturas porque o guia deixou bem claro que uma vez ali, tudo era possível, e esse detalhe é apenas as boas-vindas para o que vem a seguir. O casal é visto aproveitando algumas comidas vindas da cidade porque aquilo tinha sido uma exigência do homem. A arte, inclusive, faz questão de mostrar essa tentativa falha do personagem de querer sobrepor a natureza com artifícios que não cabem ali. E para comprovar sua presença esmagadora, o piquenique deles foi arruinado quando ele percebeu que tinha um inseto estranho dentro de sua taça. A mulher, é claro, não se importou porque eles estavam no meio da mata e isso podia acontecer. Mas quando ele saiu para reclamar com o guia pedindo uma taça limpa, ela ouviu seus gritos de socorro segundos depois porque o guia tinha o atacado e estava dando diversos socos na região de sua cabeça.
Ela correu desesperada para lhe ajudar, pedindo que ele deixasse o seu marido em paz, mas ele disse que estava fazendo aquilo pelo bem dele. E após derrubá-lo, ele retirou um parasita enorme e cheio de patas de dentro do ouvido dele. O guia pediu desculpas por tê-lo agredido, mas disse que isso tinha sido necessário porque aquele tipo de parasita só saía depois que o hospedeiro era atingido na cabeça simultaneamente. E de maneira direta, ele pediu que eles deixassem seus plugs anais em seus orifícios, porque aquele tipo de criatura também entrava pelo reto quando não alcançava os ouvidos. Ele também explicou que quando o parasita se alojava dentro do hospedeiro, ele envolvia o cérebro e controlava o corpo como bem queria. Depois de dizer que a maior parte dos animais daquele lugar estavam sendo parasitados, ele matou a criatura. Mesmo após isso, eles não desistiram dessa viagem. O guia os levou para conhecer cenários impressionantes porque eles podiam até mesmo andar dentro da água sendo capazes de falar e respirar minimamente. A mulher, sempre encantada com tudo, via a vida em volta com curiosidade. Já o homem sempre tentava bater qualquer coisa apenas porque ele achava que isso era que fazia parte de um safari. Embora tudo nesse lugar pareça perigoso demais, a personagem ainda conseguiu interagir com certa segurança, vendo beleza nas coisas onde o maior destaque era o estranhamento. Mas o homem, irritado por suas expectativas frustradas, reclamou com ela quando ela saiu da água para lhe contar sobre a experiência incrível que ela tinha acabado de ter. Ele ameaçou demitir o guia quando ele tentou solucionar suas questões porque ele não queria solução, e sim reclamar sobre aquilo que ele não tinha controle. Depois de um tempo, ela pediu desculpas pelo comportamento de seu marido, dizendo que ele agiu de forma grosseira porque ele não estava acostumado a se sentir vulnerável, mas o guia aparentemente não ligou. Quando os ânimos se acalmaram, o homem convidou o guia para beber com ele, mesmo isso sendo de extrema imprudência, porque ele precisava ficar atento o tempo inteiro porque aquele lugar não dava pausas. Mas o homem insistiu e ele acabou cedendo. E foi nessa que por muito pouco eles não perceberam que a mulher tinha sido engolida pelo solo, que aos poucos começou a ceder embaixo dela porque aquele ponto em específico também era uma criatura devoradora, mas eles a salvaram a tempo. A personagem até parece ser o tipo de donzela em perigo que sempre precisa ser salva, mas a intenção de mostrá-la nesse contexto é apenas para mostrar que ela não se queixa do que está acontecendo porque ela entende os riscos. As criaturas que vivem ali não são invasoras, são eles que ocupam esse lugar, e portanto, eles devem estar cientes de que coisas assim podem acontecer. Ela inclusive conseguiu sintonizar por coincidência com uma das únicas criaturas dóceis que apareceu para ela e redirecionou na sua direção algumas argolas que a fizeram levitar. Essa interação causou algo único na visão da personagem, que também se viu como parte da própria natureza, porque ela se mesclou ao mundo verde em volta. Mas essa ligação foi rompida quando o guia apareceu e atirou na criatura, porque esse era o seu trabalho. Ele se aproximou, menosprezando o bicho que ele tinha acabado de matar, e pediu que eles não comentassem sobre aquilo com ninguém, porque aquele animal estava ameaçado de extinção. Ou seja, ele sabia que eles eram inofensivos, mas ainda assim escolheu matá-lo. A HQ faz questão de descrever novamente mais detalhes extremamente nojentos sobre o parasitismo, porque esse assunto nunca abandona essa história, mostrando que a primeira manifestação se dava pela fome intensa que o hospedeiro sentia, pois o parasita bloqueava a área no cérebro responsável pela sensação de saciamento e o hospedeiro se tornava agressivo e predatório, comendo tudo que via pela frente. Após algumas semanas, ele subia no ponto mais alto e era então que o processo de encasulamento começava. Uma substância ácida e espessa era excretada pelos poros e envolvia todo o corpo em uma capa protetora pegajosa. E dentro desse casulo, o corpo era liquefeito para fornecer nutrição para a massa enorme de larvas em gestação que saíam para começar seus próprios ciclos depois de um tempo nesse estado de pupa. Essa informação claramente não é aleatória, embora pareça uma continuação jogada do que aconteceu com o personagem que teve por muito pouco seu ouvido tomado. E para nós foi uma das mais desconfortáveis por ser daquele tipo que causa uma coceira no corpo, principalmente por conta da descrição visual. Os guias eram altamente treinados para todo tipo de situação e eles só eram admitidos para aquele cargo depois que eles conseguiam dormir apenas com metade do cérebro, tal qual animais que viviam em zonas de alta predação e que precisavam estar alertas a todo instante. Mas em casos específicos, quando eles pegavam clientes muito exigentes como aqueles, eles podiam tirar sonecas de 15 minutos. O problema é que isso era tempo mais do que o suficiente para as coisas darem errado. Um parasita se arrastou até o corpo do guia e entrou pela cavidade auricular lentamente para não despertar. Tão lentamente que o desconforto que essa página pode causar é muito grande, mas quando ele percebeu, já era tarde. O casal foi levado para outra região de extrema peculiaridade, onde o tempo se distorcia completamente e eles conseguiam ver suas versões que estavam a 45 segundos no futuro. Mas isso só foi explicado quando o homem que não conseguiu perceber o que estava acontecendo reclamou sobre a possibilidade de ter outras pessoas aproveitando aquele mesmo lugar que eles.
O guia pediu que eles não entrassem em pânico porque tudo ia cessar quando eles saíssem daquela região. O legal dessa parte é que as explicações e pontuações são dadas por diferentes reflexos em vários estados de movimentos que deixam claro que era comum sentir um pouco de desorientação e náusea. Os personagens se moviam e viam seus eus caminhando segundos à frente quando eles nem terminavam de se mexer direito. Suas imagens se sobrepunham a outras e ficavam com o mesmo aspecto cheio de patas e tentáculos das criaturas que viviam naquele lugar onde o passado, o presente e o futuro estavam coexistindo. A mulher comentou com seu marido que algo estranho estava acontecendo com o guia e que ela tinha tido a impressão de ter visto uma coisa se movendo dentro da orelha dele. Mas o homem não deu atenção e disse que enquanto ele estivesse exercendo o seu papel, ele não se importava se ele era dominado por todo tipo de criatura nojenta. Só que o mais irônico é que depois que ele disse isso, ele começou a sentir os efeitos colaterais daquele lugar e foi o guia quem o ajudou. Até chegamos a pensar que alguma reviravolta aconteceria com esse detalhe do guia ser deixado à própria sorte porque ele chegou a ver reflexos do casal conversando sobre ele. Mas nada aconteceu porque o parasita dentro dele estava o impedindo de pensar direito. Depois que o casal voltou para as tendas para descansar, o parasita inibiu parte do funcionamento de seu cérebro e o forçou a comer toda a comida e ele inclusive devorou Winston ainda vivo. O casal que estava tendo um momento mais íntimo foi pego de surpresa quando o guia começou a atirar na direção deles, provavelmente para também comê-los. Mas eles conseguiram fugir ao menos daquela ameaça porque qualquer coisa viva naquele lugar poderia substituir facilmente aquele homem armado. Eles correram o suficiente para despistá-lo e a mulher lamentou sobre a morte de Winston, mas o homem disse que ela tinha coisas mais importantes para se preocupar. E embora ele estivesse sendo frio demais, ele não estava totalmente errado porque criaturas de todos os tipos se aproximaram e se aglomeraram ao redor deles tentando pegar para si aquela presa que não fazia parte daquele ecossistema. Mas para a sorte deles, as mesmas criaturas que interagiram amigavelmente com a mulher os afastaram. O problema é que o guia apareceu e voltou a atirar neles. Os dois precisaram correr por suas vidas sem terem a mínima noção de um lugar seguro sem criaturas porque isso era impossível. Tudo naquele lugar era vivo e majoritariamente hostil. Não se sabe por quanto tempo eles estiveram fugindo, mas o processo de parasitismo no guia que sempre os encontrava narrava visualmente essa linha do tempo silenciosa. O casal se viu obrigado a tentar se adaptar àquelas novas condições, porque antes eles tinham suprimento da cidade nas tendas para não precisarem fazer isso. Mas agora, por pura necessidade, eles tinham que fazer como as criaturas, comerem o que viam pela frente porque a fome lhes dava essa vontade. O homem apanhou um bicho pequeno, mas a mulher que tinha aprendido muito com o guia que agora os caçava, falou para ele não fazer isso porque tudo naquele lugar era venenoso, desde as plantas até os animais. E o mais interessante é que a história trata de mostrar isso quando uma outra criatura que já era venenosa se alimenta do bicho que o homem queria comer e desaparece completamente. Enquanto eles estavam tentando encontrar algo seguro para se alimentarem, o guia estava comendo todos os tipos de seres vivos venenosos para chegar o mais rápido possível em seu estado de pupa. O homem pediu que ela seguisse sem ele porque ele já estava sem forças por não ter comido nem bebido nada. E o curioso é que mesmo à beira da morte, ele não largava a vida na cidade porque ele chegou a pedir que caso ela escapasse, que ela processasse a agência de viagem em seu lugar. Mas as coisas enfim dão certo para eles. Por terem cruzado por uma migração de um certo tipo de criaturas que ela conseguiu reconhecer das informações do guia, ela correu atrás deles e se jogou em um dos espécimes, sendo mais especificamente uma fêmea grávida, e essa especificidade tinha um motivo. Ela a matou, retirou o filhote de sua barriga e o devorou, já que ele ainda não tinha desenvolvido nenhuma toxina. As coisas seguiram dessa forma por mais um tempo. Ela, que antes era salva a todo instante, agora estava conseguindo fazer frente contra tudo que se colocava em seu caminho, mas ela nunca matava sem necessidade. Ela protegia seu marido e afastava os animais que estavam querendo o mesmo que eles porque ela entendia que eles só queriam sobreviver. Depois de muito andarem, eles acabaram encontrando um jardim com vegetais comestíveis porque eles eram dos mesmos animais que já tinham os ajudado outras vezes. A mulher interagiu com eles e por muito pouco não foi morta pelo guia que os encontrou, mas seu marido impediu que ele atirasse nela e ela finalmente o finalizou atirando na cabeça dele e matando o parasita que estava em seu cérebro. Seu marido ficou em coma devido aos ferimentos e só acordou 2 meses depois, mas ainda com a mesma ingratidão, chamando as criaturas que cuidaram dele de monstros. Sua esposa, no entanto, pediu que ele tentasse vê-las com a mesma ótica de maravilhamento e respeito que ela sentia por elas. Ele não queria aceitar, mas o tempo naquele lugar tinha os transformado completamente. Ambos desenvolveram as mesmas antenas que eram as responsáveis por essa comunicação não verbal e psíquica, e quando o homem assustado disse que precisava voltar para a civilização para ser o que ele era, ela o abraçou e disse que eles não voltariam porque eles já estavam em casa.
Safari Honeymoon foi uma das coisas mais esquisitas e aleatórias que vocês já nos recomendaram, mas falamos isso no melhor dos sentidos. A história é extremamente simples, mas o que dá vida para tudo é a arte que consegue manter a atenção presa desde o começo com seus padrões psicodélicos extremamente detalhados que acabam nos forçando a analisar tudo com muita calma. Um dos pontos altos é que a arte dessa HQ não cumpre apenas o papel de ilustrar a história, ela é a própria história, e esse mundo esquisito se apresenta de um jeito tão visualmente intenso que não é difícil que você sinta desconforto físico, porque muitos de seus elementos são repetitivos, tentaculares, peludos, agrupados, enfileirados ou com olhos e bocas em excesso. O melhor jeito de descrever Safari Honeymoon é dizer que você vai ter uma experiência alucinógena. Você pode até identificar familiaridade nesse mundo na forma das árvores e no comportamento de alguns animais, mas o que gera essa sensação de desconforto é o fato delas serem proporcionalmente alienígenas. As paisagens que engolem os personagens e a sensação de mundo hostil que é incapaz de ser controlado é muito grande. É como se você estivesse vendo um exército de pequenos seres trabalhando em conjunto para subjugarem os personagens, dando forma para todo o verde em volta da floresta. Mas essa sensação só acontece porque você sabe que há perigos em todos os lugares. Quanto à mensagem por trás dos diálogos minimalistas, ela basicamente fala sobre esse tema clichê do homem versus natureza, mas de sua própria maneira, porque a arte dá uma repaginada nesse tema e termina exatamente como já esperávamos, com os personagens entendendo que não precisavam lutar pela sobrevivência, mas sim incorporarem a natureza que também fazia parte deles para só então conseguirem sobreviver. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.